Boa noite! Estamos aí para mais uma live do Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras, aquele canal que te deixa maluquinho com a engenharia e tecnologia. Fala, Renatão! Boa noite, Renato! Fala pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês aí? Mais uma noite aqui no nosso canal, né? E lembrando que esse é o nosso horário para nós trazermos aí muita informação, tecnologia e inovação para vocês. É isso aí! E hoje eu tô aqui Maravilha! E pensando recebendo nessa noite de hoje, Fernando. é isso que eu tô vendo, né? Alguém tem que ficar para trabalhar, né? Já que o Fernando tá passeando. Estamos ainda no escritório trabalhando e eu vim para cá curtir as férias. Olha aí. Não, mas a ideia é essa mesmo: tecnologia e Mas tá, engenharia tá, independente de onde estamos. Aqui é tecnologia e engenharia na veia, né, Renato? É isso aí, tá aí umas maravilhas da engenharia, né? Mas legal, felizmente o ano tá acabando, né? Com muitos louvores, vamos dizer assim, mas temos muito aí para contar. E na data de hoje, né? No dia de hoje, nós escolhemos aí uma temática bem legal, que é uma retrospectiva de 2022. Lembrando que esse não é o nosso último programa, teremos mais um ainda para falar de tendências, né, para 2023. Mas o que aconteceu, né? O que passou aí ao longo de 2022? Nós vamos discutir um pouquinho nessa nossa meia hora juntos. Vamos lá, Fê. E o que a gente Então, tem para hoje aí? o ano de 2022, Renato, ele foi marcado aí por uma certa retomada, né? Se a gente for analisar, tantas as atividades de pesquisa, em toda a área de tecnologia e engenharia, né? Depois daquele período difícil que a gente viveu aí, 2 anos praticamente tudo parado, tudo travando aí, né? Com a desaceleração que a Covid-19 proporcionou aí para a economia e para todos os setores da economia no mundo inteiro, todos os mercados, e não foi diferente com a ciência, com Sim, a pesquisa, com a inovação, tudo ficou meio que travado ali, né? Só que o Brasil, ele no ano de 2022, ele demonstrou uma boa retomada, né? O mundo todo, mas o Brasil em especial, a gente viu bastante coisa interessante acontecendo, potencializando aí essa volta de uma maneira bem exatamente. efetiva da ciência, da tecnologia e da inovação. E a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram aí nesse ano, no mundo todo, mas que impactaram bastante aí o nosso Tivemos Brasil. muitas inovações represadas, né? Exatamente. Exatamente. Você deu uma E é ideia, né? interessante porque assim, né? Como você falou, Fernando, tivemos aí, né, 2, 3 anos de represamento, né? Então, por mais que nós tivemos uma economia baixa, mas as ideias, a tendência, né, que nós vamos assim, do pensamento inovador, do pensamento, né, do inventor, da inventora, vamos dizer assim, ele não morreu. Então, muitas coisas foram surgindo, muitas empresas continuaram trabalhando, né, até que a gente obteve ali, vamos dizer assim, um êxito em colocar algumas coisas em práticas que estão iniciando aqui ainda em 2022 e que aí vão abrir portas em 2023. Exatamente. A gente teve aí o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no Brasil, ele contou com uma quantia aí bem substancial, que ela, na verdade, foi 140% maior do que 2021. Apesar da gente ter tido muitos cortes em algumas verbas aí, ainda assim foi substancial e importante aí o que a gente teve de investimento em ciência e tecnologia no nosso país para essa retomada. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí em 2022, né? A gente começa tratando o assunto da Tesla, né? Nosso amigo Elon Musk, é até difícil falar o nome do homem, né? O Elon Musk, ele anunciou, né? Ele confirmou aí o início da produção. Já estava lá desde 2019 esse assunto, mas deu aquela travada. Em 2022, realmente colocaram força aí, carregaram as baterias, vamos colocar assim, lá pela Tesla, e a produção do caminhão elétrico, né, o chamado Semi, né, um caminhão com mais de 800 quilômetros de autonomia, foi aí iniciada a produção. O que nós temos aí sobre esse assunto, Rê? Então, isso é bem interessante, né? Muito se coloca aí sobre a produção, lembrando que várias empresas, né, estão trabalhando a produção de caminhões elétricos, já existem, né, caminhões elétricos já há um bom tempo aí sendo estudados e montados, né, no, vamos dizer assim, mundo afora, mas quando a gente fala de Tesla, a gente geralmente já traz aquele spoiler a mais, né? Então a gente sabe que tem um investimento muito grande aí do grupo Tesla, né, do Elon Musk, e esse caminhão ele vem com uma característica um pouquinho, vamos dizer assim, diferenciada. Talvez uma das principais características é que é um caminhão que ele já nasce, né, no mercado norte-americano. Então ele traz para nós algumas prerrogativas, está muito alinhado também a SAI, né, que a gente tem aí essa associação dos engenheiros, né,
voltados ao automotivo. E quando a gente pensa nesse caminhão, lembrando que ele não é algo agora, né, do novo. Ele está desde 2017 ali em projeto, né? Então está vindo, está sendo trabalhado. E aí tem-se esse protótipo, lembrando que a China já tem caminhões elétricos, né? Na Europa está sendo estudado isso, o próprio Brasil está estudando, mas o que espera-se é que esse caminhão da Tesla, o Semi, ele traga uma autonomia interessante, e aí nós temos uma fila de espera interessante, né? Embora chegue a 5 anos, talvez os primeiros caminhões aí saiam ali para a Pepsi, né? Então, como já se noticiou no mercado, e ele tem uma característica, né? Ele promete uma autonomia de 800 quilômetros, mas vamos falar um pouquinho de engenharia aqui, né? Isso não é mágica, isso não é feitiçaria, né? Muito menos alquimia de aço, mas na verdade nós estamos falando aí sobre rodagem, né? Então vamos lembrar aí que a gente vai falar em momento oportuno aqui sobre pesquisas na área de controle ótimo. Quem daqui está na engenharia mecânica conhece aí o controle ótimo, estudos, né, da máxima eficiência. Mas quando nós falamos de eficiência, tudo está em condições de rodagem, né? Então vamos lembrar que esses 800 quilômetros, ou essas 500 milhas, né, de alcance, ele considera-se ali um terreno ideal, né? Então a gente sempre fica com aquele pezinho atrás quando fala de tecnologia, porque forças contrárias, né, como aclive, atrito, tipo de terreno, podem impactar nessa autonomia. Mas tudo isso é bem interessante, a gente espera aí que para 2023 isso seja emplacado, né? Se o Fernando me deixa falar aí, né, não só a Tesla que saiu no noticiário, mas como eu falei, nós temos aí empresas, né, europeias, brasileiras, empresas que trabalham na China. A China já está há mais de 10 anos trabalhando com veículos elétricos, e aí dos veículos elétricos, o grande lance é que a gente emplaque aí no mercado automotivo sustentabilidade, né? Lembrando aí que a biomassa, os biocombustíveis, não chegam a ser os grandes vilões, e que quando nós falamos de elétricos, nós temos que pensar que eles também são poluentes. Por quê? Porque em um determinado momento nós vamos ter que descartar essas baterias. Cabe aí a logística reversa. Isso aí vai acabar dando muita live aí, né? Tenho certeza que em 2023 a gente vai ter uma live só para tratar desse assunto aí, né? E esse caminhão da Tesla aí, Exatamente. 0 a 100 quilômetros em 20 segundos, né? E manter o nível de velocidade, mesmo com inclinações aí até 5%. É um índice bem interessante, né? Exatamente, é um índice bem interessante. Na verdade, quando a gente fala do motor elétrico, quem ainda que curte, né, a Fórmula E, por exemplo, ela traz uma característica de expor para a sociedade a potência dos motores elétricos comparados aos motores a combustão, né? Por quê? Ele tem uma resposta muito mais rápida. Vamos dizer assim que a gente consegue até em determinado momento equiparar, né, a questão de torque, mas a resposta é muito mais rápida. Aquilo que a gente vê em filmes como Velozes e Furiosos, tem um carro de 9 segundos, tem um carro ali de 10 segundos, né? Não, o meu é mais rápido. Hoje em dia a gente tem carros, né, super velozes aí que chegam 0 a 100 em 3,4 segundos, mais ou até menos, mas o motor elétrico ele tem uma característica. Você partiu, ele já está em máxima potência. Diferente do motor a combustão, que eu tenho, vamos dizer assim, um escorregamento, né, até que ele comece ali a chegar, romper o atrito e tudo mais, o motor elétrico é diferente, né? Você ligou, ele está funcionando. Então, quando a gente pensa dessa autonomia, isso para nós é extremamente favorável, principalmente quando a gente fala de transporte de carga, para que a gente possa pôr carga, né, torque nesses eixos motrizes, para que a gente possa ali, inclusive, até eliminar condições de risco e de perigo com veículos, por exemplo, em regiões de serra, né? Porque uma vez que você corta o motor a combustão, o carro volta. O motor elétrico não, você cortou o motor elétrico, o motor está travado, o carro está travado, o eixo está travado. Então não dá para dar mais aquele tranquinho, né? Não, empurra que ele pega. Não tem mais embreagem, então não tem meia embreia, né? Exatamente. Sensacional. E a Tesla está prometendo aí que ele vai carregar de 2,5 vezes mais barato por milha, ou seja, a cada quilômetro, cada milha necessária de carga, vamos colocar assim, é 2,5 vezes mais barato. Bom, para resumir, fazer uma continha de padaria aqui, é o mesmo que dizer que a gente está falando de recarregar 2,5 vezes a menos vai ser o custo de energia do que as Sim. tecnologias atuais.
É fantástico. É que, na verdade, quando a gente fala de veículos elétricos, vou fazer um paralelo aqui, né? Então, vamos trazer aí uma realidade do próprio metrô, né? Então, se a gente pensa em metrô, se a gente pensa em qualquer situação que a gente tenha o mercado sobre trilhos, aí saindo um pouquinho do transporte rodoviário para o mercado sobre trilhos, já existe essa categoria, né? Quando a gente pensa nos processos de frenagem, é comum você absorver aquela energia, aquela força contra-eletromotriz da parada dos motores de corrente contínua, por exemplo, para você voltar ao sistema e recarregar baterias ou alimentar sistemas auxiliares. Então, quando a gente fala que esses caminhões, e que é mais que o caminhão, que você tem uma baita energia acumulada, frenando, principalmente sobrecarga, né? Recuperar essa energia e utilizar para alimentar a própria bateria é sensacional, né? Que é o que os veículos fazem, né? Os veículos de competição, o famoso KERS, né? Então, se a gente pensa no famoso KERS dos veículos de competição, o que eles fazem? Eles vão acumulando, 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 e aí daqui a pouco você tem um mini turbo, né? Você joga essa energia em cima dos motores e aí você transforma isso em carga. A gente vai falar sobre A gente vai esse falar sobre tipo bateria daqui de... a pouco. A gente vai falar sobre bateria e Exatamente. a gente mata esse assunto. Mas, ó, ainda sobre bateria, só para fechar o assunto Tesla, eles estão prometendo uma recarga de 70% neste equipamento da Tesla em 30 minutos. Imagine só. Quando começamos a falar de veículos elétricos, era aquela mentalidade, eu vou ter que colocar ele meia-noite para carregar, para eu sair 8 horas da manhã para o trabalho, para fazer um trechinho de 1 hora para ir, outra hora para voltar, e olhe lá, né? Olha só, a gente está falando de uma recarga de 70% para um veículo de autonomia de quase 800 quilômetros praticamente, em 30 minutos de carga. É sensacional. E isso tudo a gente vai falar sobre quando a gente entrar em baterias, né? Que, cara, quando a gente fala, né, de carga, não existe mágica, existe tecnologia. Quem ainda que não lembra das antigas fontes de bateria, ou das antigos, vamos dizer assim, grupos de bateria que tinha uma carga longa. Você deixava o celular carregando 12 horas, né? Você deixava, por exemplo, uma iluminação de emergência armazenando ali energia o dia inteiro para poder utilizar. Hoje você tem os turbocharges, né? Ou seja, os carregadores rápidos, né? E, cara, tudo isso é tecnologia. Na verdade, quando nós falamos sobre baterias, elas são limitantes da carga e recarga, não o caminhão ou o motor. Olha o caminhão elétrico da Tesla aí na foto, ó. Esse que é o semi. Fantástico. E o próximo assunto aqui, vamos para o próximo assunto? Carro que muda de cor da BMW. Olha só, esse aí é o modelo BMW iX, é o iX da BMW, é o iX Flow. Ele é preto, tá? Por enquanto ele é preto, tá? Mas ele muda de cor, dependendo, sabe do que, Renatão? Da temperatura. Olha só. Já pensou? Você sai de São Paulo numa temperatura, o carro tá uma cor. Chega no Rio de Janeiro, outra temperatura, já é outra cor o mesmo carro, né? É isso aí. Tudo isso acontece por causa de um revestimento eletrônico que existe nesse carro, né? Então, a carroceria dele tem um revestimento de 12 volts, né? Um revestimento ali numa tensão de 12 volts, que ele é flexível, né? Por enquanto, só existe a versão aí nas escalas de cinza. Mas vem novidade por aí, não é, Renatão? Bem, porque na verdade essa é uma tecnologia bem interessante para engenharia, né? Quando a gente fala do carro que muda de cor, esse da BMW, por mais que é uma baita, vamos dizer assim, característica, né? Um diferencial tecnológico enorme para o veículo automotivo, vamos considerar a seguinte situação: não existe inventar a roda, mas vamos ali melhorar os processos e as aplicações. Quem ainda aqui não conhece os brinquedos que mudam de cor, ou aquelas canecas que mudam de cor, ou até mesmo quando você vai no Sabe o que eu lembrei hospital e tem agora, aquele Renato? vidro. Sabe o que eu lembrei agora? Da galinha do tempo. Você lembra da galinha do tempo? A Exatamente. gente E olhava o para a que que é galinha da isso? televisão e falava assim, Ih, vai chover, ó. Vai chover. Na verdade, o que que é isso, né? Tudo isso são materiais, né? Então, aqui a gente já pega um âmbito aí bem interessante da engenharia de materiais, a química nos ajuda a isso, a elétrica nos ajuda a isso, e é bem interessante porque nós estamos falando de materiais que eles têm variação em função da temperatura. E aí não é que eles mudam
exclusivamente a cor. Na verdade, eles têm um princípio da física que eles vão atuar sobre a refração do espectro visível. Bom, isso é legal. Assim como eles podem se polarizar de formas diferentes. Quem aqui não lembra, por exemplo, quando você pega um determinado material, você passa uma corrente elétrica e altera as características daquele material. Então, quando a gente pensa na pintura desse veículo, dessa BMW, nós estamos falando de milhões de microcápsulas que tem ali um diâmetro menor do que um fio de cabelo e que quando você coloca, por exemplo, uma corrente elétrica, eles vão variar entre preto e branco. Olha só que interessante, que são essas escalas de cinza, né? Então, nós temos ali os brancos com uma carga negativa, né, os pretos com uma carga positiva, e à medida que você coloca positivo e negativo nessa corrente alternada, você tem essa variação. É aquele princípio do vidro do hospital, né, que você aperta o botãozinho e deixa de ser translúcido. Mas essa é uma característica que você falou, Fernando. Lá antigamente ainda, né, década de 80, década de 90, era muito forte, né, a galinha dos ovos que ficava em cima da televisão e mudava de cor. Por quê? Porque não só com corrente elétrica, mas em função da temperatura também há mudança. Olha aqueles brinquedos lá, né? Principalmente aquelas bonecas e bonecos que você passa água gelada, acontece uma coisa, você passa água quente e muda novamente. Isso é legal porque a gente fala muito de pesquisa aplicada e não existe ideia ruim, você percebe? Provavelmente alguém já tinha pensado em alguma coisa desse tipo, ninguém levou para frente. Se Na utilizou minha cabeça muito tem isso na uma indústria de analogia. entretenimento. Na minha cabeça tem uma analogia com a eletrônica e eu tenho ali nesses materiais um resistor, eu vou ter uma tensão constante, na outra ponta eu vou ter um LED, vamos pensar assim, né? E esse resistor é esse material, que a temperatura faz ele variar, se a resistência variar, aí eu vou aumentar ou diminuir essa resistência, né, com a temperatura variando, e aumentando ou diminuindo, eu vou mexer na corrente. E aí, com mais ou com menos corrente, aquele LED vai estar com mais intensidade ou menos intensidade. Bem analogamente, né, o que seria. Exatamente. Mas isso é legal, entendeu? É uma tendência que está vindo. Eu diria para vocês que isso talvez a gente vai explorar isso daí, mas não só para a condição de veículos, né? Eu acho que isso pode levar também para uma condição de transporte de cargas. É uma forma que você tem, inclusive, de dar, né, vamos dizer assim, um panorama do que você está transportando, se é quente, frio, como é que está a temperatura, né, a escala de temperatura, assim como condições de emergência, né? Então você consegue prever, por exemplo, em situações, se aquilo ali vai sofrer ou não com temperatura, né? Se está vindo, por exemplo, aquele vendaval que eu estou vendo naquela ilha distante do plano de fundo do Fernando, você entendeu? E isso é interessante, porque servem de alertas, né? Então, por mais que venha como um entretenimento, um diferencial, isso já era um entretenimento e, ao mesmo tempo, já era um indicador, como a famosa galinha ou o galo do tempo que ficava nas nossas casas. Fantástico! E falar em tempo, nosso tempo é curto, então vamos que vamos para o próximo assunto. Armazenamento de bateria. Olha só, as baterias de grade. Esse ano se falou muito, né, com um incremento, aí a gente teve muitas discussões em torno da energia fotovoltaica, né, por questões de legislação, questões fiscais que vão incidir a partir do ano que vem, uma série de fatores. Então, é um assunto que foi muito comentado, mas não só, né, a gente tem aí os leilões de energia, tem tanta coisa acontecendo aí. Muita coisa. As energias renováveis, energias alternativas têm sido muito fomentadas. Mas um dos grandes gargalos, aí, quando a gente fala de energias, né, do tipo energia eólica e energia solar, diferentemente de uma energia da hidrelétrica, da energia nuclear, que eu estou 24 horas potencialmente posso estar gerando essas energias, dentre outros tipos, quando a gente fala aí da energia solar e da energia eólica, normalmente eu não tenho o dia todo essa energia disponível. Então, eu gero ela em horários distintos e muitas das vezes eu preciso armazenar essa energia. E esse é um dos grandes gargalos que a gente tem aí no que tange a energias renováveis, aí, em especial solar e fotovoltaica. E esse ano discutiu-se também esse desenvolvimento aí das baterias de grade. O que a gente tem para falar sobre isso aí, Renatão? Ou as power frames, né? Como elas são denominadas. Sim.
E é interessante porque, assim, elas foram desenvolvidas inicialmente pela Johnson's Controls, né? Então, a Johnson's Controls, ela traz, né, esse cenário para nós, né, esse desenvolvimento, e vamos considerar que eles põem como uma nova geração quando a gente fala de tecnologia de baterias, tá? Tudo isso está calçado em função ao design inovador dessas baterias. Então, quando a gente fala de baterias, geralmente nós temos as placas, né, que fazem aquela condução, a circulação da corrente por um diferencial de potencial imerso, né, dessas placas dentro de um eletrólito. Porém, as baterias, quando a gente fala de grade, inclusive elas são muito aplicadas, Fernando, não apenas no mercado de fotovoltaico e eólico, mas em veículos elétricos, né, que elas foram criadas. Isso porque, diferente das baterias convencionais, nós temos o que nós chamamos de ciclo profundo. Ou seja, não peguem uma bateria convencional da sua casa, esgotem ela e tentem recarregar, que vai dar ruim. Mas as baterias de ciclo profundo, principalmente para fotovoltaico, veículos elétricos, ela permite uma descarga total e depois a recarga, sem danificar os elementos internos. Então, a gente traz nas power frames, né, desenvolvidas pela Johnson's Control, ou as baterias de grade, como são chamadas, uma tecnologia que é bem interessante e ela traz uma estrutura mais forte. Ela chega a ser quase 66% mais durável e mais resistente à corrosão. Olha só que interessante, né? Então a gente começa ali a trazer uma característica diferente. Tudo isso em função do design interno das placas da bateria, né? E aí, por que elas trazem esse conceito, né? Porque isso a gente consegue minimizar, né, o espaço, maximizar, por exemplo, né, a eficiência de carregamento e de fornecimento de energias. Uma outra característica que eu quero explorar aqui para vocês, né, quando a gente pensa em baterias, é que o conceito de bateria ele também já começou a ser, vamos dizer assim, desmistificado quando a gente fala de bancos de baterias, né? Antigamente você tinha uma bateria única, com uma característica única. Hoje você tem células de baterias que passam a ser geridas por um sistema central, até porque a gente sabe que nem todo o sistema pode estar operante. Semelhante com o que aconteceu em sistemas de refrigeração com os famosos dry coolers, né? Que ao invés de eu ter tudo ou nada ligando no chiller, eu tenho, por exemplo, 10 e 10%. Isso aconteceu com as baterias e com o armazenamento, né? Isso daí é uma evolução constante, né? Falar de baterias de íon de lítio já é coisa do passado também. Fantástico. E aí a gente chega de novo em energia. Energia foi assunto em 2022, hein? A engenharia e a tecnologia explorou demais o assunto energia em todos os seus aspectos. E a energia nuclear mais segura foi Exatamente. um dos assuntos discutidos, porque a energia nuclear ela utiliza, né, ela é utilizada no mundo inteiro, né? E na maioria do mundo ela usa a fissão, né? A fissão a partir de um átomo de urânio, né? Ali, na verdade, na metade, né, desse átomo de urânio, para criar um determinado programa ali de fusão. E essa fusão, ela vai juntar átomos para gerar energia, né? É o chamado aí, é assim é como funciona no Sol. É muito similar, nada mais é do que uma cópia do que acontece no Sol, né? Muito interessante. Mas caso essa fusão ela seja adotada, né, a gente tem que fazer isso de maneira muito segura, né? Porque diferentemente do Sol, que está a milhões de quilômetros de nós, e isso é uma planta que está do lado da sociedade, né? Está no ambiente onde convivemos. Então a gente tem que ter isso de uma maneira muito mais segura. Em 2022 foi muito discutido esse aspecto de segurança da energia nuclear. O que você tem para falar disso, Exatamente. Gastão? Lembrando que a energia nuclear aqui é uma situação bem interessante. Quando nós falamos de energia, pessoal, energia, diferente do que nós falamos das baterias, energia não é apenas elétrica, né? Então, matriz elétrica de um país, uma cidade, uma localidade, fala sobre fontes de energia elétrica. Ah, mas energia nuclear, matriz energética, fontes de energia. Ela pode gerar eletricidade? Pode. Ela pode gerar calor? Pode. Ela pode gerar movimento? Pode. Percebam? Então, quando a gente fala de energia nuclear, nós estamos falando de uma fonte que vai produzir mais de um subproduto, desde calor, aquecimento, até energia elétrica. E é como o Fernando falou, né? Nós temos ali dois processos: a fissão nuclear, que é o rompimento, a separação em duas ou mais partes, e a fusão, quando nós temos a junção de dois núcleos, isso gera um novo elemento. Isso faz com que nós tenhamos uma reação isotérmica extremamente elevada. A energia nuclear, ela gera, olha só que interessante, calor.
Esse calor, ele pode gerar, né, uma fonte calorífica ou aquecer água em grandes volumes para gerar vapor, e esse vapor movimentar peças mecânicas, e peças mecânicas geram eletricidade, ok? Quando a gente fala da geração mais limpa, né, vamos pensar que energia nuclear, ela, se a gente for pensar num contexto, talvez ela seja uma das mais seguras, ok? Porém, tudo depende de uma característica que chama fatores humanos. Então, se a gente for parar para pensar, exceto forças da natureza, como a gente teve aí usinas nucleares que tiveram rompimento por grandes terremotos e tudo mais, nós temos o ser humano cometendo falhas. Então, de uns anos para cá, se estudou muito fatores humanos, por quê? Para aplicar principalmente na energia nuclear, e dali se expandiu para outras áreas. Porque quando nós falamos de uma produção mais segura, ou energia nuclear mais segura, a energia nuclear por si só, ela é um risco. Uma fissão ou fisão nuclear dispersa tanta energia a ponto de ser destrutiva. Então, quando a gente consegue conter isso e canalizar para um bem maior, nós conseguimos obter uma energia, olha só que interessante, com o menor, vamos dizer assim, impacto ambiental possível e da forma mais segura possível, não só para o meio ambiente, mas para o ser humano no geral. Ou seja, nós temos um processo de produção seguro. Entendeu? Então, a gente chega numa condição que é assim, hoje, falar que, vamos deixar energia nuclear para pegar outra fonte, é uma questão de estudar como aquela geografia ela vai estar impactada e como é possível trabalhar outras fontes de energia ou não. Muitas das vezes, trabalhar com fontes nucleares é a solução mais viável que nós temos. E aí cabe aos processos trabalharem essa questão de segurança. Como um grande amigo, né, o Cláudio Mônaco, que é o professor aí, engenheiro exímio na área de produção mais limpa, diz, os processos e o ser humano é que dificultam as condições de risco e segurança para que a gente tenha processos improdutivos, né? Então... Maravilha, maravilha. Bom, vamos seguir aí. Próximo tema aqui. Fábricas de sustentabilidade. Então, Renatão, a ideia aqui é reduzir as emissões, né? Porque o grande vilão nas fábricas são as emissões. Aí várias emissões, a gente vai do CO2 até inúmeras outras, né? Mas o fato o fato trata-se de um passo muito fundamental na indústria moderna, na indústria dos dias de hoje, né? Mitigar, né, tudo aquilo que pode ser prejudicial para o aspecto climático, para o aspecto ambiental. E nesse cenário, as empresas elas estão trabalhando aí para criar fábricas cada vez mais inteligentes, fábricas que possam retirar carbono da atmosfera e acelerar, né, essa transição aí para o futuro, vamos dizer assim. Eu sei que pode parecer chavão, mas é um futuro mais verde, vamos colocar assim, né? Como é que está esse tema aí? Em 2022 discutimos muito sobre isso, né? Exato, inclusive voltou bem interessante, né? Lembrando que essa questão de sustentabilidade, inclusive, é uma, né, vamos dizer assim, um dos bloquinhos lá, né, dos objetivos do milênio, né, dado pela ONU, e quando a gente fala, existe uma agenda, né, que é a Agenda 2050, que ela trabalha isso, né, e aí a gente não fala só do crédito de carbono, do mercado de carbono, nós falamos sobre a pegada de carbono, e as fábricas sustentáveis, elas trazem esse cenário para nós, por quê? Muito se falava sobre sustentabilidade. Legal, sustentabilidade. Produção mais limpa. Ok, produção mais limpa, mas espera aí. As fábricas sustentáveis ou as fábricas de sustentabilidade, elas não estão só no processo produtivo. Deixo de trabalhar, por exemplo, uma manufatura subtrativa, onde eu posso emplacar uma manufatura aditiva e reduzir resíduos? Não. Mas como que está essa pegada? A logística reversa, a utilização de fontes renováveis, os meus fornecedores, eles também recebem esse selo, olha só, não é mais um selinho de ISO, né, 9000, 9001, na verdade, eles também seguem, porque a minha pegada de carbono, ela está associada a isso. Então, é como, literalmente, todo o meu trajeto, a minha trajetória, em toda a minha cadeia de valor, de existência, como é que ela se comporta? Veículos elétricos, os caminhões elétricos estão aí, é uma das grandes sacadas da PepsiCo, por exemplo. Né? Então, quando a gente trabalha, né, com esse conceito, que nem nessa imagem a gente fala muito de fotovoltaico, de eólico, mas e a cogeração e a biomassa? Quantas empresas não têm resíduos que se transformam em biomassa, que se transformam em alimentadores para as caldeiras? Né?
Por exemplo, quantas empresas não investem hoje em frotas sustentáveis? Porque não é só eu chegar e trabalhar, mas e o meu colaborador para ir até a empresa, da empresa para o seu lar? Você percebe? Aí eu pego lá uma condução que é a pior do mundo, jogando emissões de poluentes na atmosfera. Então, a gente começa a traçar a nossa pegada de carbono. E a gente percebe que o assunto sustentabilidade vai muito além do chão da fábrica, né? Você citou aí a própria locomoção do colaborador do trajeto da sua casa até o seu trabalho. Você vê que a gente passa por uma série de processos, e todos esses processos, eles não estão ligados apenas à fabricação de um produto ou de um serviço, mas no todo, na sociedade como um todo. A sociedade que vai prestar o serviço para essa fábrica, a sociedade que vai adquirir o produto fabricado, que vai descartar esse produto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ter uma ótica, uma visão muito mais ampla do que apenas o chão de fábrica, né, Renato? Exatamente, né? Na verdade, é o que nós falamos de cadeia de valor. E não é mais só sobre o produto agora. Agora nós falamos sobre a empresa, a marca, né? Então, a gente vê muito isso. Vou só citar um exemplo para vocês. Estava ontem cá, eu, né, passeando com a minha família, e nós resolvemos comprar ali um milkshake. Legal. Tá aquela moda de nós termos, por exemplo, canudos de papel. Ok? Por quê? Porque o plástico ele é prejudicial ao ambiente. Ah, legal, então eu compro de papel, porque o papel ele vai ser menos nocivo. Só que aí você não chegou nem à metade do copo e o canudo está se desfazendo. O que você faz? Você joga ele fora e pega outro. Então, peraí, eu deixei de utilizar um tipo de material para gerar mais resíduo do outro. Qual é o impacto que isso causa, você percebe? Até porque plástico com um canudo de papel, comparar muitas vezes a gente fala assim, não, mas é que um canudo de papel para ser produzido e o impacto é esse, o plástico é esse. Mas a partir do momento que são 2, 3, 4 para substituir será que essa conta... E aí você também começa a entrar numa seara interessante, porque você fala assim... Não, mas se a gente for parar para pensar por esse lado, né? Então vamos lá. Quanto que você está gerando de resíduo? Porque o papel ele é mais reciclado do que o plástico. Peraí. Aí eu vou colocar uma página 2 aqui. Porque quantas vezes a gente já não escuta falar o seguinte: qual que é a dificuldade da coleta de lixo, por exemplo, reciclado no Brasil? Não, você não pode descartar embalagens sujas. Ou seja, o canudo de papel que você acabou de utilizar, ele também não é reciclado pelas premissas de lixo reciclado no Brasil. Olha só que interessante. Por quê? Porque você tem que ter uma embalagem limpa. Não é isso? Então, peraí. Também não é um lixo. Ah, mas ele é mais biodegradável. Peraí, será que nós não temos plásticos que são biodegradáveis? Olha, por exemplo, o PLA, que não é tóxico e que ele auto se decompõe vamos dizer assim, no meio ambiente. Inclusive, ele vem de origem vegetal. Será que a gente não pode trabalhar num material diferente? Então, quando a gente fala de fábricas de sustentabilidade, não é só o processo produtivo na fabricação de um carro, de uma bateria, de um painel solar, não é só utilizar fotovoltaico ou eólico ao invés de utilizar uma hidrelétrica, até porque não existe uma fonte 100% limpa, né, de energia elétrica. Então, qual é aquela que gera menos impacto? Que gera menos, vamos dizer assim, dano à sociedade e ao meio ambiente em geral. Inclusive, na utilização. Né? É a mesma coisa. Quantas vezes a gente não vê aquela questão do secador de mão e da papeleira no banheiro? Né? O que é pior, um ou no outro. E isso a gente traz para dentro dos processos produtivos. Porque muitas das vezes a implementação de uma ideia, simplesmente por ser uma inovação, né, ou por ser o alvo da moda, o objeto da moda, ele pode te impactar não agora, mas a longo prazo. Veículos elétricos que eram sustentáveis há 5 anos atrás, hoje estão trocando suas baterias e você não pode descartar a bateria em qualquer lugar. Você percebe? Você não pode simplesmente pegar, como você faz com um bloco de motor, derreter ele de novo e transformar em outra coisa. Né? Você tem toda uma logística para tratamento e descarte dessas baterias. Então, o veículo elétrico que ele era limpo, hoje ele é o mais sujo. Você entendeu?
Então, como é que a gente trabalha esse conceito? E as fábricas de sustentabilidade, elas estão calçadas nesses pilares, que é fazer esse estudo da pegada de carbono, esse estudo de impacto ambiental, não só no seu processo produtivo, mas em toda a sua cadeia de atendimento ao consumidor, responsabilidade social e cadeia de valor para os processos produtivos. Fantástico. É assunto para outra live. Fantástico, Renatão. Vamos encerrando por aqui, que o tempo urge, o tempo passa, que a gente nem percebe. Maravilha, pessoal. Sempre um papo muito gostoso estar aqui com vocês. É sensacional a gente estar nessa troca aqui, né? Eu e o Fernandão aqui trocando essas ideias com vocês. Porque vocês viram que engenharia e tecnologia não tem fronteiras, né? Então vocês vão ver aí na semana que vem na nossa live, quando nós vamos falar sobre tendências para 2023, mas vocês viram que já tem alguns spoilerzinhos aí só com o que aconteceu em 2022 e que já é um avanço enorme para a sociedade em geral. Fiquem com a gente. É isso aí, aquele recadinho, né, para os nossos amigos engenheiros, arquitetos, técnicos, tecnólogos, curiosos, professores, doutores, mestres, seja quem for que estiver assistindo, indicam Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras para toda a sua comunidade. Olha, compartilha, encaminha o link, faz de tudo para ajudar, porque quanto mais... Inscreva-se no canal, clica no sininho das notificações. Quanto mais a gente tiver aí a mobilização, o engajamento de vocês, mais a gente vai ter condições aí de trazer mais conteúdo, de multiplicar, de trazer mais gente especialista aqui para bater papo com a gente. 2023 promete muita gente forte, gente de peso aí no mercado de engenharia e tecnologia, já confirmou a presença nas nossas lives aí em 2023. Então, semana que vem, dia 27, nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui de novo. Último programa do ano, para a gente fechar aí com as tendências. Encerrando 2022 com chave de ouro. É isso aí. Então, aquele beijo, forte abraço, valeu! Até a próxima!